Você está ouvindo Conexão e Gestão, o podcast sobre a organização do trabalho pedagógico e gestão escolar do curso de Pedagogia da Unespar, campus de Paranavaí. Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Conexão e Gestão, um podcast do curso de Pedagogia da Unespar de Paranavaí. Eu sou a Heloísa, eu sou acadêmica do quarto ano e estou aqui com a Bárbara, que também é acadêmica do quarto ano. No episódio de hoje, vamos conversar sobre um marco histórico do curso de Pedagogia, um marco de 6 décadas que transformou a vida dos acadêmicos. Ao longo deste episódio, vamos refletir sobre celebrar os 60 anos do curso de Pedagogia e entender que não estamos apenas estudando para uma profissão, mas que herdamos um legado de resistência e amor ao ensino. Hoje, dia 29 de abril de 2026, temos a convidada Lucineia Maria Lazarete, que não é nem um pouco famosa, que é a coordenadora do curso de Pedagogia aqui da Unespar, campus de Paranavaí. Para a gente iniciar essa conversa, eu queria que você contasse um pouquinho sobre você e a sua atuação da Unespar Paranavaí. Bom, então boa noite aos ouvintes, boa noite Bárbara e Heloísa, boa noite às meninas que estão aí na assessoria dessa atividade do podcast. Então, eu estou aqui na Universidade Estadual do Paraná, aqui do campus de Paranavaí, desde 2018, do qual tenho muito orgulho dessa trajetória aqui. Eu sou formada em pedagogia, então sou pedagoga de formação, formada lá nos idos dos anos 2000, fiz mestrado em psicologia e doutorado em educação na Federal de São Carlos. Então, desde 2018, no qual eu estou atuando, né, de lá para cá aqui no campus, já desenvolvi diversas funções, né? Atuei nos conselhos de campus, conselhos de áreas, nos CALICs e atualmente estou coordenando o curso de pedagogia, do qual tem sido uma tarefa muito desafiosa para mim, que gosto de estar aí ocupando principalmente as atividades de ensino. Então, nesse tempo com com o curso, envolvida com o curso de pedagogia, tenho tentado, construir uma relação de identidade, principalmente com a área da educação infantil. Então, já temos 4 ou 5 anos que temos um grupo de pesquisa que se chama Docência, Ensino e Desenvolvimento Infantil, que é o DOCED. Estou atualmente também no programa de pós-graduação em educação, no programa de pós-graduação do PPI Fora, aqui atuando na área da educação infantil. E essas diferentes facetas, do qual a gente atua, demonstra que a atuação aqui na universidade ela é múltipla, ela é diversa e vai nos fortalecendo enquanto profissional, enquanto coordenação, enquanto gestão e principalmente como professor, que é a principal atuação do qual eu me identifico. Então, principalmente uma coisa que eu gostaria de destacar dessa trajetória é o quanto que a Unespar tem me formado a minha relação de pertencimento a essa instituição. Eu luto por muitas coisas aqui dentro e eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de estar presente, estar garantindo a qualidade do curso, pensando a formação de vocês, lutando por espaços no estágio, garantindo uma formação que respeite principalmente a identidade da formação do pedagogo, da docência, e da formação aí que garantam um profissional compromissado. Então, a minha trajetória, ela é vasta no campo da educação, recente aqui na Unespar, e eu espero permanecer por muito tempo por aqui. Nós também. Bom, professora, o curso de pedagogia ele possui uma trajetória incrível, na instituição. E como você avalia esse curso e como ele conseguiu alcançar esse marco? Ele contribuiu para outras regiões? O curso de pedagogia, ele tem lá o seu marco, 1966. Então, esse ano a gente está celebrando os 60 anos do curso de pedagogia. Então, não é para menos, que é um curso que tem um marco tanto para Paranavaí quanto para a região. A gente tentou fazer esse levantamento, a gente não conseguiu saber quantos alunos já passaram pelo nosso curso, porque a gente tem já teve oferta vespertina, noturna, agora a gente está com a oferta matutina e noturno. Então, a gente estima que a gente tem aí mais ou menos umas 2.000 pessoas que passaram pelo nosso curso, nesses 60 anos. E acreditamos que pode ser até mais. E além do mais, a gente não atua só em Paranavaí. Eu acho que a Unespar, o campus de Paranavaí e o curso especificamente, ele tem um impacto regional.
A gente precisa imaginar, né, o quanto que as professoras que vêm, que se formam aqui, retornam para os seus municípios e têm um impacto na educação daquele município, na formação das crianças daqueles municípios, nos profissionais que ali estão. Então, o curso de pedagogia, ele é amplo mesmo, mas ele tem uma incidência e um impacto social que para a nossa região ele é de grande importância, considerando principalmente, né, a urgência que a gente vive nos tempos atuais de uma formação sólida, fortalecida, fundamental, né, com fundamentação teórica garantida. Então, talvez, né, dentro dessa nossa região, a Unespar ela se consolida e o curso de pedagogia como um curso de referência para a região noroeste. Né, que os municípios vão buscar e deveriam estar buscando mais essas parcerias com a universidade, né, porque ela tem essa contribuição regional, ela está aqui, ela busca contribuir com a formação profissional e a gente espera, né, que a gente tenha uma vida longa e principalmente que quem está aí nos acompanhando, os municípios, os outros gestores, verifiquem o quanto que a formação de quem atravessa por aqui traz contribuições para a nossa região, para os nossos municípios, para as nossas escolas e esperamos que isso se prolongue aí por muito tempo. Eu acredito que o curso de pedagogia ele não serve só para áreas da instituição que a gente vai atuar, ou, por exemplo, atuar em escola, ele muda a gente como pessoa mesmo. E já que eu estou nesse assunto, eu queria saber de que forma que você acredita que o curso de pedagogia tem preparado os estudantes para atuar não apenas no espaço escolar, mas também em outros campos da prática pedagógica. O curso de pedagogia é essa relação muitas vezes, vai lá para ser professor. Sim, e esperamos que sejam bons professores, né? Mas ele é um curso que é a ciência da educação, né? Então a gente está falando dos processos formativos das pessoas. Então quando o estudante adentra no curso, ele vai ter uma profissão, mas ele vai também se formar como uma pessoa justamente pela abrangência formativa que o curso traz, pelas possibilidades de diálogos para pensar as relações e as interfaces entre educação, sociedade e as diferentes áreas que atravessam e constituem o curso de pedagogia. A docência, na minha avaliação, é a principal frente do curso de pedagogia e é nela que a gente dá a força, inclusive pela quantidade de carga horária de estágio que a gente tem, né, pelas diferentes áreas e talvez pela principal abrangência de campo de trabalho. Mas a pedagogia não é também só isso, ela também permite atuar na gestão, que a gente tem a nossa área também de formação e estágio, no âmbito escolar. Fora do âmbito escolar, há possibilidades, durante o curso e posterior ao curso, estar estabelecendo relações com a pedagogia hospitalar, a pedagogia clínica, porque a gente tem a psicopedagogia, que é uma especialidade, uma especialização que vem posterior ao curso, possibilidade de atuar em clínicas, em hospitais, em prisional, em outras, né, empresas. A gente percebe que tem muitos lugares dentro da sociedade que tem exigido a necessidade de ter um pedagogo para desenvolver projetos, para partilhar, né, possibilidades, estar acompanhando funcionários. Então, ela não é restrita, embora eu pense, né, que o maior ganho ainda da pedagogia, o maior investimento é formar bons professores. Junto com isso, ele pode sim estar e tem possibilidade de outros campos de atuação profissional. E é isso que a gente tem que visualizar, né? A amplitude do curso e as diferentes possibilidades formativas que ele oferece. Bom, ótimo. E com essa discussão, o ano de 2026, né, ele marca os 60 anos do curso de pedagogia aqui na Unespar. E qual o significado desse marco histórico para a instituição e para a comunidade acadêmica? Eu fico imaginando o que é um curso com 60 anos, né? Vocês imaginaram que nós não estávamos aqui quando ele começou a funcionar. Às vezes eu estava tentando buscar algumas referências históricas, quem passou por aqui. Nós estamos preparando, né, a nossa jornada de pedagogia para celebrar esses 60 anos de pedagogia e temos uma equipe de professores que estão muito envolvidos com isso, tentando buscar os professores que já se aposentaram, quem já passou pela instituição. E fazer isso é visitar a memória de um curso que mudou vidas, né? Que impactou na sociedade, mas que mudou vidas. E essas pessoas estão aí ainda circulando e que vão voltar conosco para celebrar isso, né? Então, o que significa 60 anos do curso? Quantos projetos a gente mudou, quantas pessoas passaram por aqui, quantas conquistas o curso já teve, né? E eu penso que é um marco pensar justamente que 6 décadas é muito mais que uma vida, né? Porque não é uma vida que ele transformou, foram muitas, né? E essas pessoas que vão atuar, elas transformam as outras vidas. Então,
o maior desafio, talvez, dessas 6 décadas é que a gente continue mirando por uma qualidade na formação profissional, que os alunos, né, que a gente continue tendo a pedagogia como um espaço de referência e formação, né, e que de fato a gente consiga olhar a pedagogia no nosso campus, ela é um curso de referência, né? Ele é o maior curso porque ele tem entrada diurna e noturna, né? É um curso que a gente percebe que os alunos têm pertencimento, permanecem. É bonito de ver os nossos alunos entrando no mercado de trabalho, conseguindo se identificar com a área, voltar depois para estudar, fazer mestrado, ir para o doutorado. Então, a gente não fala de uma vida que se transforma quando entra e tantas outras que são impactadas por esses profissionais que são atravessados pelo curso, né? Então, para a Unespar do campus de Paranavaí, hoje o curso de pedagogia ele tem uma importância pela forma como os alunos ingressam, pela modo como a gente desenvolve projetos aqui dentro. É o curso com o maior número de professores na pós-graduação, é o curso com o maior número de produções, é um curso que tem projetos de extensão como o podcast, o LIP, tantos outros, né? E tantos outros projetos de pesquisa que vão constituindo, né, e vão dando vida para a universidade. Então, a universidade só existe pelo quê? Pelos profissionais que aqui estão, professores e alunos, e principalmente pelo envolvimento, compromisso ético que todos nós devemos ter com o curso e com a formação. Então, esses 6 anos é um momento de revisitar o que já fizemos, revisitar as memórias, mas projetar o futuro, né? Conseguir garantir que ele tenha mais força, que ele continue sendo referência e que ele inspire as novas gerações para a área da educação, para a área da formação profissional que a pedagogia garante. Então, a gente sabe que é um curso antigo, com bastante bagagem, e que ele tem muita importância, porque, como eu disse, não muda a gente só como assim, profissional, muda pra vida. Uhum. A gente aprende coisas que a gente nunca aprenderia em outro lugar, e eu acredito que a universidade ela é um trabalho coletivo. Uhum. E agora que a gente já falou sobre boa parte de toda a trajetória, eu queria saber, na sua opinião, quais são os principais desafios que o curso enfrenta atualmente na formação de professores? Desafios fazem parte de todo o processo formativo, né? Porque a gente lida com formação de pessoas, com formação humana, né? Numa interface com uma sociedade que também vive seus desafios desse tempo histórico, né? Então, eu sempre digo que os desafios nos exigem, às vezes, ter a paciência histórica, como o Mesaros nos alertava, né? A paciência histórica de entender que a gente não vai conseguir, às vezes, dar conta de que toda a formação que a gente deveria garantir, dos fundamentos, da prática, do exercício profissional. Talvez também considerar que os desafios hoje atravessam, que a manutenção do curso de pedagogia hoje presencial é uma luta política. Esse tipo de currículo que a gente defende hoje, denso, articulado, com professores acompanhando estágio, com professores ali envolvidos, ainda é uma luta política. Por quê? Porque a gente vive o período do esvaziamento curricular dos cursos de licenciatura, o aligeiramento da formação, né, as ofertas baratas e empobrecidas de formação que, em grande medida, talvez seduzem os jovens, mas impactam na escolha profissional deles, né? Então a gente tem esses desafios, nós temos os desafios da própria valorização da carreira do professor, isso é uma pauta que ela tem que ser coletiva. Então a gente sabe que cursar licenciatura, cursar pedagogia não é a carreira mais atrativa dos nossos jovens, pela desvalorização profissional que a docência tem caminhado nos últimos anos, né? Pelas políticas, pelas diferentes formas de ingresso que têm desvalorizado os estudantes e os professores. Mas, por outro lado, eu vejo na pedagogia a beleza. Dentro dos desafios que a gente tem a beleza. A beleza de quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente está com as crianças, quando a gente está numa escola, a gente está transformando pessoas, a gente está impactando a sociedade nesse tempo histórico. E nós temos o compromisso dessa época de fazer com que esse curso, que a formação das pessoas que aqui atravessam, seja impactada por aquilo que a gente faz. Então a gente não pode negar os desafios que são históricos, estruturais, econômicos, políticos, que fazem parte desse tempo histórico. É preciso conhecimento sobre eles, é preciso ação, participar de espaços como fóruns, sindicatos, para entender como a gente pode impactar, né, nas decisões e nos caminhos, mas, por outro lado, a gente também precisa olhar a beleza, né, e projetar possibilidades, né? O que seria da nossa ação humana se a gente não apostasse em projetos,
possibilidades, garantir que isso tenha continuidade, né? Então, mas para isso a gente tem que ter conhecimento, condições de fazer essa análise. Eu sempre afirmo para os alunos que a gente só consegue ser livre e conseguir lidar com todos esses desafios se a gente tiver conhecimento, né? O conhecimento da liberdade para atuar, o conhecimento das condições de analisar a conjuntura, o conhecimento me dá condições de entender que nesse tempo histórico eu tenho que ter alguns limites, mas não me impede de atuar, de agir, seja num grupo, seja no meu trabalho, seja na escola, seja no diálogo com o pai, seja na atuação com as crianças. A questão é, a gente nunca pode ir para o lado do pessimismo diante dos desafios, né? Aquele pessimismo que nos engessa, que muitas vezes impede a atuação, que nos adoece. A gente precisa reconhecer esses limites e encontrar ferramentas de superação, de atuação, de urgência, né? De entender que algumas pautas não podem ser para amanhã, né? A nossa geração das nossas crianças demandam profissionais qualificados, demandam pessoas comprometidas com o processo educativo, e o desafio está ainda em garantir uma formação que seja direcionada à humanização, tanto de nós professores quanto das crianças, né? A gente precisa garantir essa formação para os nossos jovens, para as nossas crianças e também para nós. Então o desafio está aí. Como que a gente entra nesse debate de tanto esvaziamento, de tanta precarização, ainda defendendo a humanização? Essa é a disputa que a gente tem que ter nos nossos projetos, dos lugares que a gente ocupa. Não é consensual, não é fácil, mas a gente não pode também mirar pelo pessimismo, a gente tem que sempre mirar pelas possibilidades. Projetar possibilidades, trabalhar no coletivo, buscar pares, né? Ter pares que nos alimentam nessa trajetória, nos deem sustentação para a gente conseguir, né? Talvez não superar de forma tão direta os desafios, mas pelo menos lidar e impactar os espaços que a gente ocupa. A gente precisa aprender a ocupar os lugares. Se a gente não ocupa, outras pessoas ocupam. E ao não ocupar, a gente deixa espaços de luta, espaços vazios para a entrada talvez de perspectivas, de possibilidades que não estão na direção da humanização, mas talvez continuar acirrando as desigualdades, a precarização da nossa formação, né? Então, eu entendo que é preciso resistir a esses processos caóticos que a gente vive, encontrar espaços de resistência, e a universidade é esse espaço de resistência, e construir projetos, traçar caminhos, permitir que de fato a universidade ainda se torne e seja esse espaço de formação humana, profissional e humana, que não se desassocia a isso, né? Quanto mais profissional eu estarei formado, concomitantemente a gente espera que a humanidade também se firme nessas pessoas, né? Que elas consigam atuar nessa direção. Penso que talvez, se fosse para listar, a gente teria muitos mais desafios para listar. Mas a gente também precisa reconhecer que nós fazemos parte desse tempo. E esses desafios competem a nós atuar. Vocês que vêm aí, estão se formando, quarto ano, né? Tem a beleza da juventude, né? Mas tem a beleza também da atuação, né? A gente aposta nessa juventude. E acho que talvez, eu comentei hoje, né, que a maternidade dá retorno, né? Mas a docência também dá, né? E dá muito retorno, né? Dá muito retorno, principalmente nos espaços sociais que vocês vão ocupar, né? Nos lugares que vocês estarão. E a gente espera que quando vocês saiam da universidade, a universidade não saia de vocês, né? Que a universidade fique nas inquietações, na inquietação ali das práticas, na busca pelo novo, nas buscas pelas possibilidades, e que principalmente vocês não se afastem, né? Que quando a gente se afasta, a gente tende a ficar sozinho, né? Então, talvez a busca por essas possibilidades e a universidade permanecer em vocês, talvez já seja uma possibilidade da nossa atuação, né? Um projeto de futuro, saber que onde vocês estão fazendo a diferença, estão atuando, e a gente espera que vocês continuem pipocando por aí, fazendo, né, a beleza da pedagogia chegar nas escolas, nos espaços que vocês atuam, e quiçá vocês permanecerem aí buscando outras formas de atuação também. Professora, realmente a sua fala faz todo sentido, porque, bom, na minha trajetória, né, de formação até agora, a gente enfrenta muitas dificuldades, né?
durante o caminho, principalmente nós do noturno, que trabalhamos durante o dia e tal, para estudar e temos esses projetos e os estágios realmente fazem toda a diferença na nossa formação, principalmente quando nós temos o apoio dos professores, né, em N situações. E é muito importante essa sua fala, né, porque ressalta mesmo que desistir não é uma opção, porque para tudo nós temos um jeito, né? Sempre tem uma luz no fim do túnel. E no final tudo fica mais gratificante e mais lindo de se ver, né? Não é só o lado pessimista. Mas, bom, professora, e com essa sua fala, que mensagem a senhora deixaria para os atuais estudantes de pedagogia e para aqueles que desejam seguir na profissão docente? Acho que muitas coisas eu já atravessei na minha fala, mas a mensagem que eu deixaria, né, é persistam, no sentido de que a formação ela dará condições de atuação, né? E a gente espera isso, que vocês tenham essa condição de atuação. Que talvez vocês não vão encontrar a melhor escola, os melhores espaços, mas lembrem-se que é nas relações que a gente estabelece com as pessoas, com as crianças, é que talvez esteja a maior diferença do nosso trabalho, né? Então, a mensagem que talvez eu gostaria de deixar é que a gente entenda que aqui é um caminho inicial. Estamos começando a trajetória formativa. A pedagogia é formação inicial. Ela te coloca nesse mundo da escola, da atuação profissional, do professor, da docência, da gestão, de tantas áreas, que talvez você vá encontrando identidade. Talvez uma primeira relação que você tem que estabelecer, qual é a minha identidade nesse processo? Como é que eu estou me identificando? Qual é a área? Eu acho que buscar isso é o primeiro movimento que os estudantes precisam fazer. Qual das diferentes áreas do curso de pedagogia que tem mais me impactado, que tem me dado identidade, que tem me dado pertencimento? Posterior a isso é considerar que não dá para considerar que a pedagogia foi suficiente, porque nenhum curso é, né? Ela é formação inicial. Buscar uma qualificação, buscar formas de leitura, buscar outros espaços de formação ou continuar projetando possibilidades nos espaços que a gente atua também na continuidade do estudo. Tem uma frase do Manuel de Barros que para mim ela é muito significativa, né? Que a maior riqueza do homem é a sua incompletude. Quando ele fala isso, está justamente nos alertando que é por nós estarmos sempre sedentes de outros conhecimentos, de outras possibilidades, a gente vai estar sempre incompleto. E eu espero que vocês saiam do curso bem inquietos, né? Insatisfeitos no sentido de que, nossa, queria mais, e que vocês queiram mais. Mas que vocês queiram mais conhecimento, mais possibilidades, e que vocês dialoguem e busquem esses espaços de continuidade, para justamente mirarem possibilidades, né? Então, e que vocês vejam a beleza da profissão, mesmo diante dos desafios, né? A vida é difícil, mas ela é bonita também. Então, isso significa que a gente tem que buscar beleza nesses espaços que a gente atua. Nós aqui na universidade a gente encontra N desafios. Mas eu vou dizer para vocês que eu saio às vezes de uma aula, de um curso, de uma relação com os professores, do grupo de pesquisa, e me dá uma satisfação de ver o quanto que a gente é afetado pelo outro e pelas relações, né? Então a gente tem que encontrar beleza nisso, nas relações, nas pessoas, nos nossos espaços de trabalho, a gente sempre vai encontrar beleza. E a gente tem que buscar essa beleza, né? Nos encontros e nos grupos, né? Nos espaços que a gente vai estar atuando. E aí eu penso que os estudantes têm que, né, estar aí atentos e fortes, né? Atentos a essas transformações e fortes para os tempos vindouros que podem vir muitas vezes a ter novas exigências, né, quanto à nossa forma de atuação aí na sociedade, nas escolas, nos espaços que a gente atua. Mas estar atento e forte talvez seja a mensagem que a gente precisa deixar para esse tempo que a gente vive. Obrigada, professora. Bom, e com isso, gente, chegamos ao fim de mais um episódio de Conexão e Gestão e esperamos que essa conversa com a professora Lucinéia tenha inspirado a vocês a refletir sobre a importância do curso de pedagogia. E se você gostou desse episódio, compartilhe com seus colegas, professores e amigos.
Assim, mais pessoas podem se beneficiar dessa conversa, né, e das nossas reflexões. E não se esqueçam de acompanhar os próximos episódios do nosso podcast e continuar essa jornada com a gente, porque ela só está começando, né, professora? E, Lucinéia, muito obrigada pela sua participação e por tudo, né, por compartilhar toda a sua trajetória e todo o seu trabalho e que continue, né, sempre brilhando, né? E as suas experiências e dicas valiosas para a gente, que é essencial. E tenho certeza que essa conversa vai inspirar muitos estudantes, né, que já estão e que irão vir para o nosso curso. E para que você que nos ouviu até aqui, obrigada pela companhia, continue acompanhando nossos episódios e até a próxima.